enraizados, aprofundando seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com a sua palavra. Romanos, capítulo 7. Na leitura de hoje, aprendemos com o apóstolo Paulo o propósito ou a função da lei. Lemos logo no versículo 12, quando ele diz: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom tornou-se morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Parece complicado os escritos do apóstolo Paulo afirmando sobre a lei. Eu quero dizer para você mais ou menos o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a lei tem uma função, a função de trazer uma clareza, de gerar uma convicção, de não ter mais dúvidas sobre a nossa natureza e a nossa inclinação e a nossa condição de pecadores. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, a lei é como um exame quando você vai no médico. Ela é necessária para demonstrar aquilo ou em que lugar do seu corpo você tem uma infecção, ou um problema, ou uma complicação, qual é a parte afetada do seu corpo. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei é como um exame, ela é necessária, mas um exame não tem a capacidade de curar você. Um exame, ela apenas demonstra que existe um problema. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está afirmando que a lei não tem o poder de nos mudar, de nos transformar, mas a lei ela é útil, porque ela demonstra onde nós estamos errando, quais são os nossos problemas, qual é a natureza do nosso pecado. Por isso, ele vai dizer, quando as escrituras ou quando a lei diz não cobiçarás, e eu cobiço, isto acontece porque eu conheço a lei. Quando eu vejo aquilo que a palavra de Deus diz, ou quando a lei afirma algo, então eu tenho esta compreensão que existe um problema em mim. Por isso, no versículo 14, ele vai dizer: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. O que ele está dizendo é que a lei por si mesma não o transforma, mas aponta aquilo que eu preciso de transformação. É por causa da lei que eu compreendo e tenho clareza das coisas que eu erro. A lei tem a função de declarar que eu sou culpado e é por causa da lei que eu compreendo o quanto eu preciso da graça. O que o apóstolo Paulo está afirmando, ele está dizendo que o pecado não é uma questão apenas de atitude. O pecado não está fora. O pecado não tem a ver apenas com um comportamento de fazer ou não fazer. O apóstolo Paulo está dizendo que o pecado está dentro de nós. É uma inclinação interna, é uma força que tende para fazer o mal. Ele vai dizer: eu posso conhecer a lei e sei o que não devo fazer, mas quanto mais eu conheço o que não devo fazer, aumenta um desejo em mim e uma inclinação perversa para fazer exatamente aquilo que eu não quero fazer. E se eu faço o que eu não quero fazer, e eu não faço o bem que eu quero fazer, então eu concluo que a lei é boa, mas eu também percebo que dentro de mim há uma natureza que precisa ser transformada. Por isso, no versículo 7 vai dizer: neste caso não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. O apóstolo Paulo está afirmando que o pecado é uma força interna. Portanto, a lei ela é útil, porque a lei me torna indesculpável diante de Deus. A lei
é útil porque ela aponta para mim sobre quais são os problemas que preciso ser curado. A lei, ela é útil porque ela aponta para Cristo, aquele que pode me libertar desta condenação. O apóstolo Paulo está falando da luta interna que existe em toda pessoa. Quando uma pessoa é escrava, ela não tem escolha, ela está condenada. Mas quando uma pessoa é livre, ela pode ter a escolha agora de servir ou não a este Senhor. Não por uma condição mais de escravo, porque ele é livre. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Em nós, agora há uma nova natureza, uma natureza espiritual. Há algo que veio de Deus, mas em nós ainda continua uma inclinação. Ou seja, Cristo nos libertou da condenação do pecado. Agora, nós precisamos ser livres também do domínio do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 24: Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O apóstolo Paulo está afirmando que existe um poder. O poder do Espírito, mas também existe o poder da carne. Amanhã, na nossa leitura do capítulo 8, você perceberá qual é a solução. A esperança. O nosso Deus é um Deus que nos liberta. Ele nos deu condições para ser livres também do domínio do pecado. Talvez você se perceba no mesmo conflito do apóstolo Paulo, numa batalha, numa luta. Você conhece, mas sente que é vencido por causa dos seus desejos. Há esperança para você. Amanhã, na leitura de Romanos capítulo 8, você perceberá qual é esse poder. Podemos orar e ser honestos com Deus sobre a nossa luta espiritual? Oremos. Amado Senhor e Deus, o Senhor conhece os nossos conflitos internos. O Senhor sabe do nosso desejo muitas vezes de te agradar e te servir. Mas o Senhor também conhece das nossas escolhas e decisões, o quanto somos vencidos muitas vezes pelos nossos desejos. Nós queremos ser livres do domínio do pecado, Senhor. Nós queremos experimentar as promessas que o Senhor tem sobre nós. Obrigado porque a Tua graça nos alcança. Obrigado porque o apóstolo Paulo afirmou que quem nos liberta disto é o Senhor Jesus. Então há esperança para nós. Venha sobre nós, ó Pai, e nos ensine. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Deus te abençoe.